E quinta-feira é dia de falar sobre saúde animal. Recentemente repercutiu, o surgimento de um novo tipo de gripe aviária na Ásia. Além dessa, outras diversas doenças das aves aconteceram nos últimos 10 anos naquele continente, algumas com impacto no restante do mundo, Para entender um pouco mais a respeito dessas ocorrências naquele continente, das medidas preventivas, dos motivos, eu converso agora com o médico veterinário Marcos Rezende, que traz para a gente também o médico veterinário especialista em sanidade de aves, o Lúdio Gomes, que trabalha e reside na Ásia e viu alguns desses surtos muito de perto. Então, bom dia, Marcos, bom dia, Lúdio, bem-vindos aqui ao nosso JTV1, viu? É um prazer. Bom dia, Daiane, bom dia, Lúdio, bom dia aos amigos do canal Terra Viva. Bom dia, Lúdio, que fala com a gente direto de Bangkok, lá na capital da Tailândia, Lúdio? Com um fuso totalmente diferente do nosso aqui, quase 8 da manhã e aí quase 7 da tarde, como você me falou agora há pouco. Lúdio, você que conhece a avicultura do Brasil e da Ásia, quais as principais diferenças entre essas criações aqui e aí, Lúdio? Bom dia daí, boa noite daqui, quase boa noite. É muito bom estar participando do programa, poder mostrar um pouquinho do que é a avicultura aqui na Ásia. Na verdade, é um dos motivos de ter vindo para cá, entender como é que é a avicultura, se era igual depois de trabalhar tanto tempo no Brasil. Quando você fala de avicultura asiática e quando compara com o Brasil, logicamente as diferenças são inúmeras, mas as pessoas veem à cabeça logo que aqui a criação é muito artesanal, a criação é muito de fundo de quintal, associa com algumas imagens que a mídia mostra, às vezes, com influenza aviária, ou agora, mais ainda recentemente, com os casos da China em Wuhan de Covid, onde tem a suspeita de ter começado os problemas. A avicultura aqui, ela depende do país onde você vai. Eu trabalho em 12 países da Ásia e Pacífico. Tem países que têm avicultura muito rudimentar ainda, está crescendo, então são aves, são chamados os native ou color birds, que eles chamam por aqui, são produtores pequenos. E tem outros produtores que são gigantes, tão grandes quanto ou maiores até que o Brasil. Então, a China, por exemplo, hoje é a segunda maior produtora de aves do mundo, depois dos Estados Unidos. O Brasil estaria em terceiro lugar. Então, tem aviários que comportam até 350 mil aves. Eu já fui em núcleos de produção aqui de quase 2 milhões de aves, produzindo de frangos de corte. Então, assim, quando você avalia, tem um risco muito grande, como tem no Brasil também, alguns núcleos bem grandes que acabam aumentando o risco. Então, quando você compara as duas regiões, lógico que tem o fator cultural, Então, o costume de ter a ave de fundo de quintal junto, às vezes, próximo da ave de produção industrial, isso acaba prejudicando, um dos grandes diferenciais. Ô, Lúdio, me diz uma coisa, bom demais falar contigo aqui, obrigado, Daiane, pela oportunidade. Quando a gente fala em Ásia, a gente sempre vem com a China na cabeça, Por que acontece sempre, por que a gente escuta falar sempre por aqui essa ocorrência de surtos tão frequentes aí na China, aí na Ásia? Existe algum motivo? É verdade ou não? O que você me fala a respeito disso? Um dos grandes diferenciais quando a gente olha para a Ásia como um todo, então vamos olhar para a China, mas vamos olhar pela Ásia como um todo, um dos grandes formadores, um dos grandes causadores, algumas vezes, de algumas doenças aviárias. A China está na rota de migração de aves. As aves aquáticas, na China e no Sudeste Asiático, é muito comum. Então, por exemplo, pato selvagem ou pato, às vezes, de criação comercial, ele alberga alguns vírus que eles não se manifestam, entre eles alguns vírus de influenza aviária. Então, é muito comum você ver criação de postura comercial, frango de corte e ter um canal passando com criação de pato muito próximo deles. Quando você fala particularmente de influenza aviária, isso é um fator que a gente deve considerar, que é um fator que facilita a ocorrência, mas junto com produção de suínos próximos desses, produção de pato e produção avícola de galinhas ou frango de corte, por exemplo, potencializa a transmissão desse vírus, porque o vírus nunca respeita a cerca. Então, tem o fator cultural dessa maneira e o volume é muito grande.
né? O volume, em algumas regiões, eles concentram, então tem os núcleos muito grandes e funciona como verdadeiros potenciais replicadores virais nesse aspecto. Então, quando você põe já que você falou de vírus, perdão, Lúcio, você falou de vírus, a gente sempre tem na cabeça a vacina. Em relação à vacinação, tá? Não somente da influenza aviária ou de outros, como que é feita a vacinação, como é que é feita a questão sanitária aí na Ásia? Comparando sempre com o Brasil, fazendo sempre um paralelo com o Brasil. Marcos, isso aí entra um fator que o Brasil é imbatível, a questão de biosseguridade, né? O fato de eu ter vindo à Ásia, na verdade, foi querer conhecer na linha de frente o que é a influenza aviária, o que é a doença de Newcastle. E quando você compara o Brasil com a Ásia, de maneira geral, a questão de biosseguridade é incomparável, né? Não tem como você ponderar as diferenças que tem um com a outra. Então, a gente poderia dizer que a gente está realmente no top da produção e da sanidade avícola no mundo. É correto isso? Você tem que ter, sem dúvida, eu quis vir aqui conhecer a influenza aviária face-to-face, e, de fato, eu vi um mundo bem, em países como o Vietnã, como o Laos, que tem bastante influenza, Indonésia, é obrigatória a utilização de vacinação, né? Então, a vacina, lá, os programas vacinais são bem pesados, são bem complexos, são muito mais cheios que no Brasil, por exemplo, né? Então, por exemplo, Vietnã e Indonésia, por exemplo, eles têm que vacinar contra H5N1, coisa que no Brasil não tem, porque a gente não tem influenza aviária. Então, os programas vacinais eles são muito mais pesados, mais carregados, como digamos assim, do que no Brasil, que seriam programas mais leves, porque no Brasil não tem doença grave como influenza aviária, doença de Newcastle, e também porque é abençoado de ter, na rota de migração de aves, a parte que pega da migração é curta, e a migração de aves aquáticas, que são aquelas que carregam a maior parte dos problemas, e entre eles a influenza aviária, é muito baixa nas principais áreas de produção avícola. Então, tudo isso aí favorece a produção brasileira. Maravilha. Ludio, só para jogo rápido, que tem resposta para te caminhar para o encerramento. Me diz uma coisa, algum risco dessa influenza aviária, dessa que está acontecendo agora, comentou na França, não sei se está acontecendo na Ásia, ela se tornar algo, digamos assim, perigoso, ser transmissível para o ser humano? Muita gente me pergunta isso aí, quando sabe que eu lido direto com influenza aviária. E eu vejo os quadros que eu vi até hoje em seres humanos, eu já vi quadros em veterinários, né, mas a maior parte dos quadros que eu vi de influenza aviária, estou falando aqui de H1N1, foram pessoas que tinham contato íntimo com as aves. Por exemplo, você vai no norte da China, próximo da Mongólia, eles não têm espaço para deixar as aves do lado de fora, que é muito frio, então eles deixam as aves dentro das residências. Então, a troca de oxigênio, a troca de patógenos é muito próxima. Então, outros países, por exemplo, tem alguns países que têm os galos de briga. Quando o galo ele machuca, a pessoa, o que ele faz para parar o sangramento? Ele acaba chupando aquele ferimento para antes de suturar. Então, é um contato direto com a ave. Esses, sim, são os riscos. A diferença cultural faz toda a diferença, né, Lúdio? A diferença é enorme, Então, eu vejo assim, existe mais barulho do que, de fato, é. Por quê? Porque existe uma pesquisa em aves que morrem próximas da costa para saber se essas aves que morreram tinham alguma incidência, tinham algum tipo de vírus, por exemplo, um vírus de influenza aviária patogênico. E aí eles se reportam, olha, foi encontrado, por exemplo, que encontrou no Japão, o Japão teve vários casos agora recentemente, mais de 10 casos, a Coreia do Sul também teve vários, a Indonésia e o Vietnã constantemente estão tendo vários casos, e a Europa, agora, inevitavelmente, por causa da migração, que acontece mais agora em novembro, ela não conseguiu evitar. Então começou, Polônia, França, Alemanha, todos esses países foram afetados em maior ou menor quantidade. E você observar a migração de pássaros, que se chama anseriformes, essas aves aquáticas, vão em massa para lá. Uhum. Então, todo ano, quando tem essa migração entre inverno e verão, você tem esse risco de transmissão, mas não é... Fica mais, né? Lúdio, queria te agradecer. Lúdio, eu queria te agradecer. Nosso tempo já foi. A Daiane deu até mais um tempo para a gente aqui. Daiane,
muitíssimo obrigado pela oportunidade de trazer um especialista realmente que conhece bastante de aves. Quem sabe ele não aceita o convite para vir de novo com a gente, né? Lúdio, muito obrigado. Daiane, devolvo a bola para você. Tá certo, Marcos, Lúdio, obrigada, viu? Muito bacana acompanhar esse papo entre vocês, muito interessante essa comparação, né? Brasil, países asiáticos, importante para a gente, o Brasil tem que estar de olho em tudo que acontece por aí, sem dúvidas. Obrigada, e o Lúdio já está convidado a participar novamente, a gente continuar falando de saúde animal aqui no JTV1, viu, Lúdio, Marcos? Ótimo dia para vocês, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.